Noite, chegando aqui um minutinho antes da hora marcada aí para nossa live, hoje que é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Essa live está acontecendo pelo Instagram e depois, com toda a sorte do mundo, ela fica salva no meu canal no YouTube, na Rede com Sheila. Opa, Rose Aguiar já está chegando aqui, que é a nossa convidada de hoje para esta live. Como é que é isso? Caminhos da Arte. Vai ser um papo bacana, né? Coloquei um fone, porque aqui eu estou em Nova Friburgo e por enquanto aqui ainda tem um barulhinho, são os carros passando e a gente vai entendendo tudo isso. Rose Aguiar. Quem é Rose Aguiar, a nossa convidada de hoje? Olha só, Rose Aguiar está comemorando 50 anos da sua primeira exposição. Rose, ela é educadora, pesquisadora, artista visual. Nossa, tem um currículo assim incrível, né? Percorrendo vários caminhos. Rose, você pode pedir para entrar ou eu te chamo aqui para você participar. Chegando aí a nossa convidada, o Instagram dela é Rose Aguiar Foto. Né? O delay que a gente... Opa! Eu acho que nós fizemos ao mesmo tempo. Eu convidei e ela está chegando. Então, vamos torcer para que a gente consiga se ver aqui, porque durante a semana, né, várias lives aí também acontecendo, uma instabilidade do Instagram já há algum tempo, e às vezes a gente está conversando, eu não vejo o entrevistado, isso acontecendo em outras lives, como eu disse, mas vai fluir, vai dar tudo certinho. Vamos ver, Rose, se você consegue entrar aí. Eu já autorizei a sua entrada. Eu já autorizei. Ó, de novo. Eu já autorizei aqui a sua entrada. Veja se consegue entrar. Eu estou em Nova Friburgo. Eu acho que Rose também está em Nova Friburgo, porque Rose Aguiar, ela é do Ceará, mas vive em Nova Friburgo, mas esta mulher vive viajando aí com exposições, enfim, ela vai contar pra gente como é que é isso, como são esses caminhos da arte. Rose, eu já convidei você. Eu vou cancelar a solicitação e vou convidar de novo, tá? Tá dizendo aqui, Rose Aguiar não pode participar, mas isso é um problema do Instagram. Vamos lá de novo. Consegue entrar? Oi. Eu escutei um som. Oi. Não te vejo ainda. Eu não te vejo. Eu já estou te vendo. Eita, então vai acontecer hoje de novo. Eu vou conversar com você até o final sem te ver. Olha que loucura. Eu estou te vendo. Sério? Que ótimo. O pessoal, fala aí para mim se está conseguindo ver as duas. Quem está aqui, quem já chegou, né? Boa noite. Gratidão aí pela companhia. Me digam se vocês estão conseguindo ver as duas. Eu não vejo você, Rose. Ai, que pena. Puxa vida. Que disse, ué. Vou fazer as escuras, como disse uma outra pessoa um dia desse. Dá para ver as duas. Ai, que ótimo. Só eu que não. Então vamos lá. Seja bem-vinda à live aqui. Você já esteve você já esteve na rede comigo, só que foi falando de disco de vinil, lembra? Foi disco de vinil. Foi. Opa! Essa mulher, ela tem muitas histórias para contar. Então, hoje o nosso papo vai ser assim até corrido, porque para dar conta dessa pessoa linda contar isso, a trajetória, nossa, a gente tinha que fazer uma live por dia praticamente. Parabéns pelos 50 anos da sua primeira exposição. Eu estou até com a fotografia.
minha e do meu marido, quer dizer, naquela época, meu namorado, né? Eu estou Sim. mostrando aqui eu e ele na exposição em 1974. 1974, ó, que bacana. Aqui. A sorte minha, ô Rose, é que a live, quando eu salvo, aparecem as duas. Então, depois eu vou te ver, Tá bom, tá bom. né? Deixa eu fazer só uma introdução aqui, Sim. porque tem gente que está aqui, que te conhece, tem outras pessoas que não, tem pessoas que vão assistir também depois lá no meu canal no YouTube, se tudo der certo, e vai dar, e vou conseguir salvar. Rose Aguiar é graduada em Artes, Educação Artística no Bennett, possui 3 pós-graduações, Universo, Unirio e UNB, na mesma área. Rose investiga o desenho, a xilogravura, aquarela e fotografia há mais de 40 anos. Atualmente, a sua pesquisa está diversificada, trabalhando com luz, água e movimento, além de sombras. É um trabalho belíssimo. Alguns eu conheço, né, Rose? Acho que bem pouquinho do seu trabalho, mas já tive o privilégio, né, de estar com você em algumas das suas exposições aqui em Nova Friburgo. Então, a primeira coisa que eu vou assim te perguntar é sobre essa sua primeira exposição. Como é que ela foi? Como é que isso aconteceu? Pois é, como você sabe, eu sou do Ceará e eu tive contato lá no Ceará com a dona Heloísa Joaçaba, que era uma pessoa lá no Ceará que congregava os artistas, que fazia esse movimento, e me chamou para fazer essa exposição lá nesse espaço ideal lá em Fortaleza, né? Então a gente foi, teve, assim como você está me entrevistando, teve jornalista lá me entrevistando, foi, saiu no jornal da época, né? Eu tenho os recortes de jornal aí, tudo guardado, né? Então, foi isso. E foi muito legal, porque foi a primeira exposição individual, né? E eu estou fazendo 50 anos da exposição individual. Mas 2 anos antes, em 1972, teve a Bienal do Sesc Centenário da Independência, no Ibirapuera. E eu fui selecionada na Funarte, no Rio, e depois fui com 3 trabalhos para essa Bienal do Sesc Centenário da Independência, né? Então, o primeiro trabalho que eu expus, eu até estou com ele aqui, eu posso até mostrar O, assim de prim... longe. o primeiro individual ou o Não, o primeiro que foi? primeiro da primeira exposição, a Opa! coletiva do Ibirapuera, né? Então, Sim. foi um desenho, e eu tenho ele guardado até hoje, né? Então, e se você estivesse me vendo, eu estou aqui no meu ateliê com um monte de trabalhos meus aqui atrás de mim, né? Ah, puxa vida, só vou Pois assistir é, depois. Ai, que pois pecado é. fazer isso comigo, Instagram. É o Tá. Instagram que faz isso, que acontece isso, é? Porque eu acompanho algumas lives e tal, né? E tem muita gente reclamando disso. A última que eu fiz foi ótima, tudo certinho, não tive nenhum problema. Mas a anterior, né, a penúltima, eu tive problema. Mas ao mesmo tempo, eu falo que é da época do rádio, né? Só estou aqui te escutando e sigo em frente, vamos lá. Porque senão a gente perde esse conteúdo super importante, né? Então eu falo, não, não. Vamos lá, que depois. O importante também aqui é você. Então, para mim, não tem problema. O lance é que as pessoas estão me vendo também. Então, eu tenho que me comportar. Que bom. Agora, Rose, você morava em Fortaleza em Não, 1972? eu sou cearense porque eu vim para o Rio de Janeiro com 1 ano e 2 meses. Mas a minha Ah, mãe é do Ceará, meu pai é do Ceará, meu pai é de Sobral, minha mãe é de Camusim. Então a gente sempre teve aqueles costumes, né, de comer tapioca, coisa que na época, né, quase que ninguém sim. conhecia no Rio de Janeiro. Então a gente tinha os costumes da comida do Nordeste, né? A mamãe era tipo uma matriarca da família e recebia muitos sobrinhos que iam estudar no Rio de Janeiro e iam para casa, né? Então era assim, tinha sempre gente em casa, era bem movimentado, né? Então Sim. eu fui criada basicamente em Copacabana,
né, sair de Copacabana para casar. Tá. E quanto tempo você está em Nova Friburgo? Você Em tem Friburgo, eu ideia? cheguei aqui exatamente em 1979. Ah, bastante tempo, né? Então você É já é mais de 40 friburguense. anos, mais de 40 anos. Uau! Eu cheguei aqui, a minha filha nasceu 28 de fevereiro e eu vim para cá dia 1º de maio, com ela bebezinha ainda. Uau, que Filha do meio. delícia! Agora, voltando aí à exposição, me diz, Rose, como que veio, como que brotou esse dom de entrar para a arte, né? O que que aconteceu? Foi desde criança? Como Desde é a sua criança. relação? Conta Minha um mãe pouquinho não pra tinha assim, gente. noção dessa questão de futuro, de arte, essas coisas, né? Então, eu sempre tinha uma mesa com papel, lápis de cor, sempre tinha à vontade, entendeu? Então, eu sempre comecei a colorir essas coisas assim de fazer desenho. Tinha caderno de desenho, aquela coisa toda, né? Sim, Aí, por volta dos 15 anos, no Rio de Janeiro não tinha assim curso para adolescente de desenho, essas coisas. E eu soube que tinha uma oficina de desenho com o Ivan Serpa. Naquela época, eu não tinha noção de quem era Ivan Serpa, mas hoje em dia, se eu ouvir falar em Ivan Serpa, era um artista famoso, né? Da gente é sim. garoto e tal. E fiz também desenho, modelo vivo, porque eu fui no Instituto Oberg, em Copacabana, que o marido fazia a parte de desenho técnico e a esposa dava aula de desenho de modelo vivo. Como eu precisava de modelo vivo até para a faculdade, né? Então, para mim, foi muito produtivo para passar no vestibular, essas coisas todas, entendeu? Então, eu fui fazendo essa parte de desenho. Quando eu entrei na faculdade, nós tivemos aulas de estilogravura, de gravura em metal, nessas coisas todas. Aí eu entrei para curso no MAN, para fazer gravura. Então, vários cursos que surgiram na época da faculdade. Quer dizer, você escolheu mesmo como a sua carreira a educação artística. Isso É, estava claro. eu sabia que até o teste vocacional que eu cheguei a fazer só deu arte, né? Só deu arte. E naquela época, o Bennett estava começando. Eu fui da segunda turma do Bennett, né? Então, Uau! um curso novo, porque a, a, a arte na escola começou com a Lei 5.692, na mesma época que eu entrei para a faculdade. Então, era obrigatório ter arte na escola a partir daquela época. Que Inclusive, legal! quando eu cheguei em Friburgo, em 1979, que eu passei no concurso e entrei para o Estado em 1980, né? Aí as pessoas, sabe, porque todo mundo que tinha jeitinho dava aula de arte. Não tinha formação, mas dava aula de arte. Aí eu tive Sim. que pegar com o meu diploma. Eu fui praticamente a primeira professora de arte formada em Nova Friburgo. Depois que eu fui descobrir isso, muito tempo depois. Nossa, porque não tinha isso, né? Foi uma coisa nova na época e aquelas pessoas que tinham alguma se identificava, né? É, Acabava é, dando aula, mas não era uma obrigatoriedade, né? e faltava assim a metodologia, né? Porque na faculdade a gente dá a metodologia, como trabalhar, aquela coisa Sim. toda, né? E nem todo mundo tinha essa metodologia. Sabia fazer para si próprio a arte, né? Mas para Sim. passar para o aluno, né? Tinha dificuldade, entendeu? Você falou que está com o seu trabalho aí, esse que foi o primeiro individual, você falou que mostrou ou não? Só o de São Paulo? Foi o primeiro a primeira Seu. exposição que eu participei Ok. coletiva. Foi E o, esse do Sesc Centenário da Independência, em 1972, no Ibirapuera, em São sim. Paulo. E o que é? Fiquei curiosa, É como eu não estou te vendo. é um desenho, texturas. Aí depois da Texturas, redação você vai ver. arte abstrata. Não, porque também É se tiver arte alguém, abstrata uma arte. com desenho em bico de pena preto e branco. Ah, legal. Que é legal a gente fazer a descrição também, né? É, Porque tem pessoas que. não foi só Oi. não foi só esse trabalho que foi para lá, Sim, não. Tiveram duas sim, gravuras em metal também. Né? sim. Foram 3 trabalhos. Mas Né? esse que foi individual você não tem aí.
O individual eu tenho, a gravura é a tilogravura. Eu estou com ela aqui na minha mão. Aqui tem, Ah, olha, tem uma aqui, esse aqui é, é uma porta numa árvore, uma tá? Todo porta em em preto uma e árvore. branco. Né? Antes de vir morar em Friburgo, eu cheguei a vir a Friburgo com a minha mãe, muito pequena. Aí diziam que aqui tinha uma árvore no meio da rua que era tão grande que podia ter uma porta. Aí fiquei com aquilo na cabeça, sabe? O imaginário, né? Esse aqui também é outra xilogravura que é meio macabro. Tem um morcego, tem uma mão que vira uma árvore. Eu sempre gostei muito de surrealismo. Eu sou fã do Salvador Dalí, né? Então, eu sempre gostei dos meus Hum. desenhos fazer uma coisa surrealista e também com uma influência muito do Egito, porque quando eu estava no terceiro ginasial, tinha um trabalho tudo sobre o Egito. E esse perfil das figuras egípcias também tiveram muitos nos meus desenhos. Então, a gente tem uma influência das coisas que a gente já estudou, que a gente passou, entendeu? E a gente, involuntariamente, a gente coloca no nosso trabalho. Ó, Ana Catarina, ó, Ana Cata, ai, Catarina Azevedo, não, Ana É, Catarina Azevedo colocou aqui, moramos perto dessa árvore, no meio da rua. Ai, que legal. Onde é essa rua? Lembra do nome dessa rua? Não existe mais não, nessa árvore. não, tem a árvore lá, tem sim. Tem? Quem sobe aqui no Parque São Clemente, atrás do campo do Friburguense, tem uma rua bem Sim! atrás do campo, que você sobe e tem uma árvore no meio da rua. Uau! Ai, vou ter que ir lá fotografar essa árvore. Nossa, que máximo! E você mora ali pertinho? Moro, moro, Agora? moro. Ah, lembrei, você Eu, falou. eu cheguei em Friburgo, eu fui morar na Alberto Brown, perto do IENF, Hum, que na época era Ribeiro de Almeida, né? Então ah, eu ia a pé, né? Era tranquilidade. privilegiada. Aí construiu essa casa aqui no Parque São Clemente, entendeu? Do jeito da Sim, gente, com ateliê, com tudo que a gente precisava. bacana. Rose, você falou no colégio, ó. Você falou do IENF, e aí, né, eu te conheci exatamente, pelo menos é a minha memória, eu conheci você é, por conta dos alunos do IENF, que era aquele projeto JVAC, JVAC, Jovens, Jovens Vivendo Arte Contemporânea. Jovens Vivendo Arte Contemporânea. Isso tem um tempão também, 2006, mas 2006 sim. que eu te conheci? Foi em Uau, que 2006 que o JVAC surgiu, né? sim, e aí você começou a circular com esses alunos também pelos espaços onde tinha exposições, não foi Sim, isso? sim. Eu queria mostrar para os alunos que galeria não é só para elite, não é só para os Sim, poucos, que era aberto ao público. Tanto é que teve uma época que teve uma artista que fazia trabalhos com tramas, né? E ela chamou os alunos, depois do horário da escola, para ir para lá fazer tramas. Então, ela deu uma oficina de tramas para eles. Então, foi muito legal. legal. E, Eu e vi que. o JVAC, para mim, foi o grupo, porque o meu sonho, quando eu cheguei em Friburgo, era abrir uma escolinha de arte. Só que eu não tive oportunidade, porque com 3 filhos, com 2 matrículas no estado, então não tinha tempo, né? Não, né? Então, o JVAC, para mim, foi, né? E é legal, porque até hoje eu acompanho esse grupo. Então, eu vejo que alguns estão fazendo mestrado, tem outros que estão trabalhando em comércio, que tem a Cacau Show lá perto da rodoviária urbana, o Daniel Uhum. do grupo, que ele é da Cacau Show. Então, tem vários alunos que eu acompanho o que eles estão fazendo hoje. E foi assim, para mim, eu acho que foi de suma importância um incentivo para que eles Sim. procurassem, né, o próprio caminho, né? Isso eu acho que é muito E legal. mesmo que não seja, não tenha se tornado artista, não tenha se tornado né, Mas escolhido eu alguma tenho um que é profissão, fotógrafo em Friburgo, é sim, conhecido. É o é, Lucas Lima, Lucas de Lima.
Lucas Lima, exatamente. Fotógrafo, ele Mas, começou com o Jotavac. mas eu acho legal, Rose, que eu estava falando assim, porque mesmo que não tenha se tornado para essa veia artística, né? Pelo menos teve acesso a muita coisa bacana e hoje pode, de repente, tem esse interesse, né, de visitar uma galeria, de entender aquele trabalho, viajar um pouco mais naquilo que está vendo, né? Então, acho que com certeza, seu trabalho, tanto que dá frutos até hoje. Ó, a Ana ainda comentou aqui, Rua Visconde de Inhaúma, a árvore é um eucalipto. Ai, preservem, gente. Nossa. Ah, quando eu estiver caminhando, eu faço questão. Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui. Marília, Sônia Guaraldi, se eu não me engano, também entrou aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos acelerar, porque senão eu não consigo perguntar tudo que eu gostaria para a Rose. Então, Rose, você já falou um pouquinho do JVAC. Ok. Exposição em Nova Friburgo. Qual foi a primeira? Em que espaço foi? Olha, Como foi? Aqui. eu acredito que a primeira deve ter sido no Centro de Arte, né? No Porão da Arte, porque naquela época era Naquela um época era espaço, porão. era Era naquela época. porão, exatamente, exatamente. Inclusive, o meu filho, da universidade, fez uma exposição lá, porque ele também teve a veia artística, porque ele é designer. O meu mais velho é designer e a mais nova também. Uau! Então, eu me lembro que nas férias eu dava muito lápis, canetinha para ele desenhar e acabou surgindo a possibilidade de uma exposição. Foi muito interessante que foram os colegas do colégio, era pipoca e guaraná, o coquetel. Então, foi muito interessante foi esse trabalho, Esse né? Depois eu cheguei até a trabalho. expor com ele também, né? Agora, essa primeira em Friburgo foi porque você participou de várias exposições, individuais e coletivas. Sim. Essa em Friburgo, a primeira foi coletiva. Olha, acredito que sim, eu não me lembro de tudo. Não Foi tanta lembro. exposição que Menina, é muita coisa. não dá para lembrar. A não sei que eu Eu, tenho que olhar no currículo e tal, sabe? eu vou até ler aqui, olha. Também porque eu não consegui gravar, né? Realizou exposições individuais e coletivas em diversas cidades brasileiras e no exterior. Depois eu falo do livro, quero saber mais sobre o livro, porque esta Estou mulher com o tem livro aqui na livros minha mão. de fotografias. Daqui a pouco você fala. Ó, no Brasil, Fortaleza, Goiás, São Paulo, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro, Nova Friburgo. No exterior, Nova York, Portugal, Osaka, Paris, Palermo, Milão. Uau, é muita coisa. Os convites foram surgindo, aí assim, legal. Então a gente falou um pouco das individuais e coletivas, Nova Friburgo, e isso foi abrindo caminhos para outros estados. Tem, sim. E também, como eu também participei de muitos congressos de professores de arte, né, no Brasil e no exterior, Legal. esse da Bahia, por exemplo, foi num espaço do congresso que eu fiz a exposição, né? Que sempre nesses congressos tem um espaço expositivo para os professores, que a maioria dos professores de arte também são artistas, né? Então, a gente tinha um espaço para fazer essa exposição. Ok. Já que você falou que está com os livros aí em mãos, Estou com mas os livros. Então, os livros são de fotografias. Oi, com um deles, né? o primeiro deles foi esse aqui, que é Água Água, Viva. Água Viva, esse eu conheço. São trabalhos de fotografia que tem a água, né? Que esse é todo Sim, versado sobre a questão da água. água. E o outro, Alquimia da Imagem. O Alquimia da Imagem já é um tema de abstrato, né? Que é de fogo, de coisas queimadas, né? Então Mas também de fotografia. Sim, Ou também de não, de fotografia. fotografia. De E aí, 2020 para cá, isso. eu me dediquei basicamente à fotografia, por causa o trabalho de desenho, de gravura, requer tempo.
sim. Então, com 3 filhos, trabalhando com 2 matrículas, tudo isso limitava um pouco o tempo, entendeu? Então, eu passei a fazer um trabalho de fotografia. É isso que eu queria saber, quando tinha sido essa transição, né? Quando você não parou de desenhar e Não, pintar, não, né? Você não parou, mas você teve que. Quer dizer, não é que você teve, eu acho que o caminho te levou a isso, né? também, também. Né? O caminho foi te levando aí para esse olhar e tal, e muito pesquisadora. Eu lembro que uma vez nós nos falamos e você tinha viajado para o exterior e você, Sheila, eu tô com uma câmera na mão, até falou que era uma câmera que nem era assim tão maravilhosa, mas você fez umas imagens. Eu lembro disso, não lembro quando, mas eu lembro. Eu tenho um fato interessante, porque eu adorei ver o espaço do topo do Pompidou, na França, né? Que era um espaço aquático com as esculturas e tinha os respiradores que faziam movimento com a água. Uhum. Então eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu fui tirar, quando eu fui tirar a fotografia na minha máquina, que não era essa grande coisa, a bateria dela acabou. Ah, mas eu fiquei muito chateada. Aí a minha amiga que estava comigo disse: não, tira com a minha, só que a dela tinha o quê? 10 megapixels, então não dava uma fotografia maravilhosa, né? Aí, tudo bem, eu tirei a fotografia com essa máquina, fiz algumas coisas com essas fotografias, mas eu jurei que eu voltaria lá para tirar as fotos que eu queria com uma máquina melhor, né? E fez? E Pois é, fez aí isso? Conseguiu? eu cheguei lá no inverno, estava seco, não tinha água. Ah, e aí? Não tinha água, foi a maior decepção. Mas eu cheguei a voltar lá e tirei as fotos que eu queria. Inclusive, fiz uma exposição na França, num antigo mosteiro, e que foram com essas fotos que eu tirei no Pompidou. Oh, Entendeu? oh, que Então, eu delícia. consegui. O Alex está falando aqui, que a gente falou das exposições individuais e coletivas, e ele lembrou bem aqui, sem falar nas virtuais. Sim, Rose está no mundo inteiro, virtual. exatamente. Exatamente. Isso. Nossa, ainda tem todo esse trabalho. Você tem ideia de quantos trabalhos você já teve? Porque, lógico, muitos você vendeu, né? Então, quantos Pois você é. fez até Olha, agora? eu tinha os trabalhos todos encostados no canto, tal, o ateliê estava, sabe, branco, sem nada, porque o meu ateliê tem o pé direito alto. Aí faz um quê? Uns pouco tempo, acho que uns 4 anos, que eu resolvi botar tudo na parede. E na casa, eu botei na casa toda, nos quartos, eu enchi a casa de trabalho de arte. E também, agora eu estou me tornando colecionadora, porque essa troca que a gente conhece muito artista, Sim. eu estou fazendo troca de trabalhos. Eu dou um trabalho para o artista, ele me dá um. Então, eu estou reservando uma parede só para botar até de uma indígena. Eu ganhei um trabalho lindo. Legal. Então, eu Mas tenho você, uma série de trabalhos de sim. pessoas conhecidas. Mas você tem ideia de quantos? Vou insistir na Não pergunta. contei. Eu não Não contei. tem ideia, não tem isso catalogado Não. assim, né? Tipo, Não tenho. oh, meu, Tô pensando em fazer isso, mas é muita coisa. É muita coisa. imagino, né? Mas são 50 anos Não, também, né? Então, assim, e a gente, no caso, a gente, quem sou eu para falar a gente, né? No caso, vocês, artistas, tem isso. Você está produzindo, a coisa flui de uma tal maneira que como você vai se preocupar em pensar, em catalogar tudo num determinado tempo, é né? Isso é para verdade, quem. verdade. Isso fica meio assim, meio complicado para a gente aqui. É. Agora, falando do livro de fotografias, esses livros, só para eu não perder, porque eu estou aqui mais ou menos com a pautinha. O livro, ele é vendido, Olha, ele tem virtual, como é? esse do fogo está na Amazon. Vende na Amazon. O Alquimia E da esse, Imagem. é, Alquimia da Imagem. Ó. e esse água viva, eu fiz 50. Eu ainda tenho alguns em casa, mas eu não vendi. Eu vendo, às vezes eu levo, por exemplo, quando eu fui fazer uma exposição em Porto Alegre, eu levei para vender lá. Sim. E eu fiz esse livro porque eu tinha sido convidada para o Ateliê da Imagem na URCA,
que tinha uma feira de livros. E eu levei e cheguei a vender nessa feira de livros lá, entendeu? Ah, bacana. Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho para a gente não se perder aqui. Foi até, você mandou para mim um texto bem interessante da Regina Moura, Sim, não a é Regina isso? Moura foi minha professora da Ah, pós-graduação da Unirio, né? De educação certo. estética. Então, até hoje ela é minha amiga, é artista também. E aí, a gente falando aí desse trabalho seu, né? O luz, água e movimento e também a sombra, porque quando a gente pensa na luz, né? E na água, aí vem a sombra. Como é que você divide esse seu trabalho, assim, Olha, se é que é esse possível? da sombra é mais recente, né? Porque, Hum, como eu estava falando, eu fiz muitos cursos na pandemia, né? Então, às vezes eu fico pensando, quando se esgotar essa questão da água, né? A gente tem que pesquisar e fazer outras coisas também, né? Então, por exemplo, na pandemia eu fiz cursos de cianotipia. Olha, foi sensacional a descoberta que eram processos fotográficos do século XIX, entendeu? Que eu não ó, conhecia. Aí eu comecei a fazer. E fazendo esses trabalhos, fazendo cursos em São Paulo, todos online, eu conheci duas professoras do Rio Grande do Sul, da universidade, que me convidaram para fazer parte do Grupo Lumen, que é um grupo de artistas de cianotipia, né? Então, eu fiz exposição na Pinacoteca, lá do Rio Grande do Sul, em 2022, fiz exposição no Iberê Camargo. Então, inclusive, eu estou aqui, até separei aqui, que eu estou separando 30 cianotipias de janelas, eu vou até mostrar alguma coisa aqui, para oba! uma exposição individual em Portugal em junho. Junho agora, deste É, ano? só cianotipias, são de 25 a 30 imagens, de janelas com interferência da água, tá? São janelas com Sim, interferência da água, e eu vou fazer essa exposição em Portugal. legal. E foi curioso que eu comecei a fazer essas janelas, porque eu fui fazer uma leitura de portfólio no Fest. Há 3 anos que eu participei do Festival de Fotografia de Porto Alegre com leitura de portfólio. E uma das leitoras, que é uma curadora, Glaucia Nogueira, que mora na França, ela estava vendo meu trabalho e, de repente, apareceu meu desktop escrito cianotipia. Ela disse, me mostra isso. Aí eu mostrei. Aí ela falou para mim, olha, faça 30 para fazer um livro aqui em Paris. Eu disse, vou fazer. Aí eu comecei a fazer. Aí uma dessas do Grupo Lumen, que mora em Portugal, disse assim, faça Uhum. fotografia que eu também vou fazer uma exposição individual sua lá. Aí vai ser em junho. Certo. Ótimo. Agora me tira uma dúvida, já que eu não estou te vendo, só vou poder depois. Esses seus trabalhos têm moldura? Como você apresenta? Não, esses trabalhos são com um papel próprio, que é tipo um papel de aquarela, é mais encorpado, porque esse Sim, processo leva banho de água, é uma revelação no sol, tá? Você revela a fotografia no sol, não é mecânico, é natural. que interessante. Então, eu estou mandando para Portugal só o papel com a imagem, né? E lá eles vão Sim. emoldurar lá. Lá eles já têm a moldura para cada trabalho desse tamanho, Até porque entendeu? também, senão fica muito caro para enviar, né? Tem isso também, Assim, né? mandar trabalho para o exterior é complicado. A fotografia tem uma vantagem. Por exemplo, eu fiz uma exposição agora em fevereiro em São Paulo. Eu consegui uma pessoa de imprimir a foto lá e emoldurar lá. Então, eu não tive o trabalho de mandar o trabalho. Nada. Eu só consegui de trazer de volta para mim. Uma amiga trouxe para mim numa caixa de madeira, tudo direitinho. Então, a fotografia tem você mandar. Eu fiz uma exposição em Portugal em 2020, outubro de 2020. Uhum. Inclusive, não fui por causa da pandemia, né? Então, eles Sim. falaram, olha, faça a fotografia 40 por 40 que nós temos a moldura. Aí eu cheguei
ia mandar pela DHL, chegou lá, eles queriam me cobrar mais na alfândega, mais do preço do que eu gastei para fazer as fotos. Aí eu falei para a Nossa. DHL, manda de volta e eu vou fazer lá. E aí eu fiz lá, deu tudo certo. Eles levaram na galeria as fotos, deu tudo bem. O Alex falou alguma coisa aqui. Rose é a alquimista das fotos aquáticas. Ai, que lindo. É isso, né? Rose, e quando é que você despertou o olhar para essa coisa da água? Assim, né? Eu conheço alguns outros trabalhos, você até conhece aquele da Adair Costa, que tem lá o vinho, né? Que ela gosta de trabalhar com o vinho e tal. O que te despertou? Qual foi esse estalo? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você disse aqui, né, durante a nossa conversa, que o trabalho com a água poderia se esgotar. E aí eu fiquei curiosa em saber quando que você percebeu isso. Aconteceu alguma coisa para você? Tchum! Nossa, eu estou Olha, vendo poesia na água, vamos dizer olha, assim. o que aconteceu foi o seguinte, eu fazia fotos, eu gosto de fazer foto de janelas, de um monte de coisa. E aí eu, observando outros artistas, eu observo que geralmente o artista tem um processo conceitual, tem uma linha de pensamento, entendeu? Que identifica aquele artista, né? Tem uma identificação. E eu comecei a observar a primeira vez o primeiro trabalho que eu fiz com a água foi bem curioso. Foi com o JVac. Eles entraram no meu carro e nós fomos lavar o carro. Então, foi Olha engraçado. Eu só. comecei a fotografar a água Uhum. escorrendo no carro enquanto estava lavando o carro, né? E foi uma das primeiras exposições com a água foi, né, o Lava Jato. Foi o Lava Jato. É verdade. Lava Jato. Eu tenho uma foto. Exatamente. Inclusive, foi lá na usina e eu, inclusive, fiz um videozinho para as pessoas entenderem as fotos. Né? Naquela Foi. segunda sala lá no fundo tinha um vídeo, né? E inclusive, a pessoa que fez o texto, a Márcia Zoé, que era a pessoa que estava me orientando na época, né? Fez um texto muito interessante da questão, fez um paralelo entre o Lava Jato de político com o Lava Jato, né? A questão do pesquisar, do observar, entendeu? E ela fez um Foi, texto muito interessante, muito que estava lá na exposição, né? foi daí então que tudo começou, né? Com, Começou. com, Depois com eu Lava cheguei no congresso na Austrália, em 2014, e que a porta do Museu Victórias tinha um vidro que escorria água. E eu também fiz um monte de fotos dessa água escorrendo, com as pessoas passando, com o museu aparecendo. Então, foi muito interessante isso. Tá. Agora, quando você disse que a água se esgota em algum. Você acha que a água se esgota? Porque você Olha, tem tanto trabalho lindo com água, por no que você último, acha que. Quero no continuar último vendo seus trabalho que eu fiz, trabalhos. mas Ah. Sheila, é uma coisa que é o acaso. Sabe Uhum. como é que é? Você olha, vê e é isso. Sei como é. Eu estou com um trabalho aqui que eu fiz no Sesc o ano passado, no Festival de Inverno, que foi que a Aqui em primeira Friburgo? foi aqui em Friburgo. Foi esse trabalho que até um dos curadores que eu conheço apelidou de vestido de noiva, pelo, pelo, pelo tipo de imagem, né? Aí eu teve duas fotos naquele backlight grande que fica no jardim lá do Sesc. Ah, sim, lembrei. É porque tanta. Lembrei. Pois é. Então, esse trabalho foi para o Sesc, depois foi para a galeria com lá na Bering, lá no Rio, que tem uma galeria só de fotografia. Inclusive, eu estou expondo lá agora, até o dia 20, né? Então, é um acaso. A água você observa, por exemplo, eu tirei muitas fotos em Porto Alegre, quando eu fui lá, que tem o Rio Guaíba e tem um espaço que a gente passeia que tem uma passarela. E nessa passarela tem umas madeiras
e que eu deitava no chão para fotografar a água do Rio Guaíba, né? Então, eu tenho 4 séries de fotos do Rio Guaíba, entendeu? Então, Mas é tudo uma coisa assim, né? São esses caminhos que pois te é. levam até para a água. Não, Inclusive, não é essa uma foto coisa do Rio Guaíba, provocada, né? essa foto do Rio Guaíba foi a foto da exposição que nós fizemos no Sesc no Dia da Mulher em 2020. A exposição ficou 8 dias, porque aí deu a pandemia, não pode mais Sim. circular, então a exposição ficou durante 8 dias. E a minha foto, as minhas fotos, eram projetadas na porta da galeria. Então as pessoas entravam na galeria e pisavam na água. E pisava na Porque é água. a projeção no chão, né? Da imagem, Certo. da água. Então foi muito E interessante. vou te fazer uma pergunta meio safada, vamos dizer assim. Você tem preferência entre a água e a sombra? Olha, a sombra é uma coisa nova que eu tô pesquisando, porque é um patrimônio que eu tenho da minha mãe, que são os cristais, né? A minha mãe gostava muito de cristais, então ela tinha copos de cristal, vaso de cristal. Então eu tenho isso, eu herdei isso dela. Então eu tenho isso tudo guardado. E outro patrimônio que eu tenho dela são fotografias de família, entendeu? Então eu estou fazendo um trabalho com esses dois patrimônios da minha mãe, entendeu? E eu vi na sombra essa ideia de fazer esse trabalho, que provavelmente vai ser uma exposição em Fortaleza o ano que vem. Mas tem que trazer para Nova Friburgo Ah, também, hein, Rose? Tudo sim, bem, mas né? primeiro, Tudo olha, bem que você circula por aí bastante, mas lembre-se da gente aqui, né? agora, olha, Friburgo, eu tenho uma questão. Primeiro, está faltando espaço para a gente expor, né? Tem espaço em Tudo, Friburgo para mas expor? tudo é edital. É. Artista não é burocrata, artista não sabe fazer edital. Então, esse é um dos problemas. Outro problema que nós temos, inclusive a Sônia, que está aí, não me deixa mentir, é a questão do etarismo, né? A maioria dos editais que a gente participa, que eu já participei, teve até um edital que perguntou a minha idade. Então, quando pergunta a minha idade, é porque eles querem saber, né, quem é que está participando daquilo. E a gente já observou, inclusive eu estive na reunião na prefeitura desses editais que foram lançados, e falaram assim, tem 10% para LGBT, tem tantos por cento para indígena, tem tantos. Agora, eu falei para ele, então bota pelo menos 5% ou 10% para o etarismo, para as pessoas acima de 60 anos. Porque esse é um dos problemas que nós temos. Você, mas você sente que isso é Nova Friburgo por conta dos editais ou você já tentou participar, tipo Geral, estado geral, geral? geral, Ok, geral. ok, Essa questão do etarismo é geral. ok. Nossa, né? Complicado isso. E você comentou aqui sobre espaços para expor. Em Nova Friburgo, a gente não tem espaço para expor hoje, Hoje não, porque porque agora o a SESC é usina, edital. o A SESC usina está é com edital, a edital. usina não é nem edital, é projeto com lei de incentivo, né? As galerias mesmo são projeto com lei de incentivo. Se o projeto for, tem aquele edital não oneroso, mas que é para aquela onde era o café, que eu ontem estive na usina cultural e vi que eles estão reformando não, estão pintando, e aí ok, porque eu fiz a curadoria de uma artista também no ano passado ou foi esse ano? Não, foi no ano passado, eu já nem lembro mais, o tempo está passando tão rápido, e aí ela me perguntou sobre o espaço da usina, eu falei, olha, naquelas paredes, não, se fosse lá dentro na galeria, ok, mas ali, do jeito que as paredes estavam, até ontem, que eu vi isso ontem, desvaloriza o trabalho, não tem a ver, né? Quem trabalha com curadoria, né? Aquela menina que estava aqui, como é o nome dela? Marília, né? Sim, Também. sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de onde expor, né? Não pode ser. Tem coisas que
tem coisas que tem a ver, né? Assim, restaurante, dependendo do restaurante, qual é a pegada daquele restaurante. Aí cabe, lógico, uma Eu obra já de fiz arte e no tal, mas. Viva Rô. A Rô foi até minha aluna. Então, a Rô Então. tem um espaço lá muito, muito bom para exposição. Eu fiz individual lá Exato. também. Né? Mas a gente não tem isso aqui em Friburgo. Ou se vocês que estão aí assistindo, que, né, que são aqui de Nova Friburgo, quiserem falar da ideia aqui de alguns espaços, né, interessante, porque a gente vai provocar a Rose, né? Porque a gente quer a exposição da Rose. Quando foi a última vez que você expôs aqui? Foi 2020, no Sesc? Foi no Sesc e teve uma exposição na usina também. 2020? Acho que foi nos 20 anos da usina. Uau, eu já me perdi na idade da usina. Eu tenho até o folder e tudo. Quando a usina fez 20 anos, eu participei de uma exposição lá na usina. Ok. Eu participava quase todo ano na usina. Eu até tinha falado até com a coordenadora lá da usina que eu queria fazer uma exposição esse ano exatamente fazendo uma retrospectiva dos 50 anos, né? Aqui em Friburgo também. Sim. Além de Fortaleza, entendeu? Mas você chegou a preencher aquele edital que é não oneroso? Não. Que é só para ocupação do espaço? Então, mas agora eles estão reformando. Você conhece o espaço, é ali o espaço café, não é grande, mas você pode participar. E o edital está aberto para o ano inteiro, Rose. Eu vou lá. Depois, qualquer coisa, eu tenho o link aqui, também posso te passar para você se inscrever. Eu também estou com os projetos lá, já mandei para ver se é aprovado, né? Vamos ver. Inclusive, encontro de vinil. A gente que gosta de vinil. Você está falando em vinil, eu estou com 3 trabalhos de fotografia que o suporte são discos de vinil velhos. Como assim? Peraí, não entendi. Eu peguei o disco de vinil, colei uma foto, botei um negócio para pendurar e está em Portugal para uma exposição. Interessante isso, hein? Não tá aí com você não, né? Esse a gente não vai ver. Eu vou ter que fazer 3 deles, porque a Lia do Rio, que é uma que orientou a gente aqui em Friburgo, que agora orienta grupos pela internet, que ela me convidou para fazer uma exposição individual, agora em junho também, nos Correios de Niterói. Né? Legal. E ela está trabalhos e ela viu esse trabalho do disco de vinil, ela falou assim, eu quero 3. Olha, esse seu projeto muito me interessa, né? Porque eu já vou provavelmente promover o 9º encontro de vinil e aí a gente pode pensar em alguma coisa juntas. Outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer, Rose, que a gente falando de vinil, lógico, a fotografia, como você falou, da água, isso tudo são os caminhos que vão te mostrando e esses trabalhos surgem. Mas quando você ainda pintava, desenhava, você tinha uma relação também com a música? Porque eu vejo que você tem uma relação com a música muito forte. Olha, eu tenho uma relação com a música desde 1966. Eu tenho disco de vinil desde 1966, que eu me lembro que tinha uma loja de disco importado na Santa Clara, em Copacabana, que eu era rápido, eu vivia nessa loja, entendeu? Chegava um disco novo, aí eu estava, entendeu? E eu ia comprando e fiz essa coleção de discos, né? E tem pessoas também que se desfizeram dos discos, me deram. Então, eu tenho mais de 500 discos de vinil. Legal. Mas tinha essa relação com você na hora ali de criar, de desenhar, de escutar música? Sim, era uma coisa... A gente tinha uma vitrola, daquelas que eram móveis, e que a gente botava 3 discos, um em cima do outro, e ia baixando. Era um móvel que tinha na sala, em tudo, entendeu? Então, a gente tinha essa vitrola. Então, a gente ouvia sempre música. Agora, aproveitei a pandemia, né? E eu tinha que arrumar uma rotina. E eu botava todo dia, eu gravava uma música que eu botava na internet.
Sim, esses dias o Instagram bloqueou aqui um áudio, porque tinha mais de 1 minuto e meio aí de música de algum encontro virtual que eu fiz durante a pandemia de disco de vinil e bloqueou, apareceu agora. Rose, quais são os seus próximos? Assim, hoje você está com exposição, que a gente já está indo para o finalzinho. Você hoje está com exposição no Rio? Na Icon, no Rio. Lá na No Rio. uma galeria de fotografia que tem as curadoras Ângela Magalhães e Nádia Peregrino, né? Então, eu estou participando dessa coletiva. Bacana. E tem essa coletiva tem qual é o nome? Qual é o tema dessa? Não, Você lembra? Arte Plural. 10ª coletiva Arte Plural, da ICOM. Né? Ah, bacana. Em janeiro eu participei, dia 25, de uma exposição em Madrid com a Núcleo Academy, que foi um grupo de brasileiras e portuguesas que fizeram essa exposição. Não deu para eu ir, entendeu? Mas eu tenho as fotos e foi muito interessante porque foi arte portátil, narrativa portátil. Todos os trabalhos de 20 artistas tinham que caber numa mala de mão de viagem. Eita, que bacana, que proposta. Muito interessante isso. E eu trabalhei, assim como eu fiz o disco de vinil com a fotografia, eu fiz com CD. Lembra daquelas caixas de CD que a gente guardava os CDs? Né? Box, né? Aqueles box para você colocar, ok. E tinha um lugar para botar os CDs. Então, eu botei os CDs com as fotos. E esse foi o meu trabalho lá para o trabalho de Madrid. Foi muito legal. Por acaso você tem site? Não, né? Não, eu tenho o Linktree, que tem uma exposição virtual que eu fiz, que tem, quem quiser conhecer meu trabalho, está nessa, tipo uma galeria virtual só minha. Tá, e no Instagram. Aqui no seu Instagram tem esse link, né? Tem, ok. tem. É para quem tá por aqui como, né, quem é seguidor da Sheila, na Rede com Sheila, vai no da Rose, que é Rose Aguiar Foto Arte, não é isso? Isso. E em fevereiro teve uma exposição em São Paulo, né? Que eu cheguei aí, né? E agora em fevereiro. Vai ser em junho a dos Correios de Niterói, que a Lia me convidou, né? E o Grupo Lumen, agora, eu acho que é em maio, nós vamos fazer uma exposição na Casa Amarela, no Rio Grande do Sul. Em maio, então, tem Casa Amarela. Vamos recapitular aqui. Agora você está no Rio. Em maio tem Casa Amarela. E junho, você falou? Em junho tem essa Niterói. Em Portugal, em Lisboa, e tem essa em Niterói, nos Correios. Portugal e Niterói, mais pertinho, quero ver se eu vou, mas em Niterói. Infelizmente ainda não estou podendo ir a Portugal. Mas a gente tem os amigos em Portugal e a gente manda, né? Não deixe de me mandar. Individual também, tá? Legal. Me mande essas artes com a divulgação para eu poder deixar aqui os nossos seguidores atualizados, né? Quem segue Rose, segue na Rede com Sheila também, porque Rose vai me manter informada para a gente divulgar esses novos trabalhos. E tentar... E aí, como a gente falou de edital, eu vou te perguntar, porque esses editais de SESC e tudo mais, também precisa que seja MEI? Vocês têm CNPJ? Como é que funciona isso? Precisa MEI, outros têm um produtor que tem o MEI e que a gente pode utilizar o MEI desse produtor. Né? Tem sim. esses temas também. Né? Bacana. Para saber. Fazer MEI e tal, mas acabei desistindo porque eu achei muito complicado. Agora vamos ver. Não, nem é complicado, mas é mais uma burocracia necessária, eu acho, mas que você, como artista, também tem que se preocupar com isso. Bem... Se você tem um produtor, se você tem o curador, pode fazer via, né? Por meio desta pessoa. Isso é interessante. Rose, para a gente finalizando aqui, você quer falar um pouquinho sobre esses seus mestres, né?
Você citou o Ivan? Ivan Serpa Isso, é o que eu Ivan comecei Serpa, quando eu que tinha você 15 anos, começou. né? Tá. Porque você falou de outros, você quer passar um pouquinho por isso, dessas orientações que você recebeu, porque são 50 anos de carreira, mais de 50, mas É. vamos colocar 50 aí por conta da primeira individual, O né? Shakib Jabor foi o primeiro professor de fotografia que eu tive, que foi na faculdade. Foi na faculdade que eu aprendi a revelar fotografia, laboratório mesmo, né? Tanto é que eu cheguei a fazer um laboratório aqui em casa também. Então, esse foi o que me despertou essa questão da fotografia, foi na faculdade. Inclusive, a Associação de Fotógrafos de Niterói, o nome do espaço é Shakib Jabor, em homenagem a ele, né? Quais os outros nomes que estão? A Alia do Rio, que Ó, Ivan Serpa, Lídio Bandeira de Lídio Melo. Bandeira de Mello foi meu professor de desenho artístico na faculdade. Inclusive, ele faleceu recentemente, com quase 100 anos. E Uau! desenhando até morrer. A gente foi no ateliê dele, ele continuava dando aula com 90 e tantos anos, e faz um pouco tempo que ele faleceu. Eduardo Suede, é Eduardo isso? Suede foi o professor de gravura em metal, lá no MAN. Né? Então, foi No onde eu comecinho, né? aprendi a fazer a questão da gravura em metal. Gravura em metal. Nossa, Gravura em metal. ainda se vê? É tão Sim, raro agora, ainda não? tem, É, lá no tem. MAN deve ter. Eles têm as É. prensas, tem tudo lá. Não, é muito bonito, né? Nossa, lembrei aqui. Antônio Grosso. Antônio Grosso foi o professor de estilogravura na faculdade também, que Aqui. depois eu fiz o curso, não cheguei a fazer o curso todo, porque eu estava grávida, barriguda, de lito, que é a gravura em pedra, né? Inclusive eu fiz aqui um ateliê que tivesse o tanque para fazer lito, para botar a prensa, fazer uma laje mais resistente para o peso, né, da prensa. Oh, Mas, olha, eu não achava pedra litográfica de jeito nenhum. Fui achar pedra litográfica o ano passado. Mas com a minha idade, fazer o trabalho com a pedra é. não dá mais. E Eu desisti. sim, aí você já comentou, orientação da Lia do Rio, tem o Márcio Lia do Antônio Rio, ela Portela. orientou um grupo que teve aqui em Friburgo, né? O grupo Uhum. NT2, e depois, quando ela foi embora, aí, recentemente, eu voltei a trabalhar num grupo que ela desenvolve um trabalho pela internet. Márcio Antônio Portela? Marco Antônio Portela é Ah, um curador da Casa Fotoarte lá da Glória, que eu trabalhei um tempo nesse grupo, né? Eu também fiz residência artística na Casa da Escada Colorida, na Lapa, que também foi bem interessante. Então, nessa legal. pandemia, eu fiz muitos cursos, participei, inclusive, da Casa Tato, a Casa Tato 4, lá em São Paulo. Eu achei muito interessante, que foi a maneira de eu conhecer vários outros artistas de outras linguagens, né? E que a gente criou um vínculo, que a gente está sempre se Que falando. bacana. Isso é muito legal. E tem também a Nádia Peregrino, Bianca Madruga e A, Shannon Botelho? a Nádia Shannon? Peregrino é Ah, Xanon Botelho. Shannon A Nádia Botelho, ok. Peregrino é a que faz a curadoria da exposição lá da ICOM, que eu estou participando. Né? Ok. A Bianca Madruga é a que está orientando, que eu estou participando do aprofundamento da Galeria Eixo, lá em Niterói, Uhum. e eu estou participando desse grupo até o final do semestre. Né? E o Xanon Botelho também é um curador, inclusive diretor do Memorial Getúlio Vargas, lá no Flamengo, e que também nós temos um grupo de 5 artistas que a gente também está fazendo um trabalho junto. E Agora, provavelmente em agosto vai ter exposição com ele legal. nos Correios. Rose, legal. Rose, para a gente ir encerrando aqui. E você hoje? Você fotografa com celular, com câmera? Como é que está essa relação com o equipamento? Olha, eu tenho várias câmeras, eu fiz até uma coleção, porque eu tenho até câmera para tirar foto dentro d'água. Né? Então, Maravilhoso. e a minha primeira Mas, câmera foi uma tipo Rolleiflex, Rolleicord,
grande que o meu professor que me vendeu, esse da faculdade. Mas eu tenho Canon, tenho várias máquinas. A mais nova é uma Sony, que é menorzinha, tá? Eu fotografo com celular também, tá? E eu tenho uma Samsung pequenininha, que ela é bem ágil, por exemplo, para você ir para lugares que você fique com medo até de roubar e tudo. É uma máquina que parece Sim, uma máquina comum, mas ela tem uma potência bem boa, entendeu? legal. Mas hoje em E dia o você, celular é o que a gente tem feito, né? E o hoje em dia celular, a o iPhone capacidade de tem armazenamento, efeitos maravilhosos, né? cortou um pouquinho para mim, que eu acho que eu falei junto com você, desculpa. Você estava Viu? falando do celular? Não, que o celular hoje, principalmente o iPhone, ele tem muitos recursos, Entendi. entendeu? E eu tenho um celular também, o Huawei, que é um chinês, que a Beth lá na usina foi fazer uma exposição virtual da usina e eu conseguia com esse celular fotografar a galeria 180 graus. Então a Ah, pessoa que fez a sim. exposição virtual estava no Rio, não conhecia o espaço. Legal. Então eu fotografei as paredes e fiz essa foto 360 graus, que nem todo celular tem. Ai, maravilha. Nossa, dá vontade de ficar conversando toda a vida com você, até para aprender. Eu, além aqui, né, da nossa live, eu tenho muito a te agradecer, porque visitando, eu sempre gostei de fotografia, eu gosto de arte, mas assim, estar em contato com você me faz muito bem, porque você provoca, isso é da educadora, né? Você provoca a gente de ter um olhar mais apurado, de perceber a poesia naquele momento, naquele caminho que é colocado. E eu, de vez em quando, eu saio por aí com meu celularzinho também, e sempre me vem à mente, assim, o que eu vi, o que eu conheci de trabalho seu. Então, assim, você influencia mesmo, sabe? Eu acho que você faz isso com tanto amor, né? Que você acaba influenciando. E eu acho que é muito o lado educador, é que você não perdeu isso, né? É, é incentivar, né, também as pessoas Isso. a ter um olhar mais apurado. Exatamente. Nossa, quantas vezes aquela imagem que você pode achar que está, nossa, que desastre acontecendo, você fala, nossa, mas olha esse movimento dessa água ou dessa sombra, né? O que que tem aí por trás? Ah, gente. Nossa, eu estou super feliz de ter É você verdade. aqui comemorando, né? Comemorando aí seus 50 anos. Que venha muito mais coisa, que traga para gente aqui, lógico, como tem gente aqui, eu acredito que tenha de várias outras cidades brasileiras, talvez até alguém do exterior, que a gente tem amigos fora, né? Então, assim, que coisa boa pensar que você está levando a sua arte para toda parte, né, do mundo. E o mundo precisa disso, né? A gente precisa de arte. A gente precisa de várias coisas, entre elas, e que é muito importante, a arte, Isso é verdade. né? Muito muito feliz com você aqui, Rose. Vamos Também, continuar a nossa. também. Ah, gostei muito. Eu tô louca que agora vou salvar esta live e amanhã, se tudo der certo, eu vou publicar no meu canal no YouTube também. Quem estiver assistindo pelo canal no YouTube e tal, não deixa de seguir na Rede com Sheila, e também pelo Instagram, pessoal, seguir, porque tem sempre conteúdo bacana. Inclusive, segunda-feira que vem eu tenho uma live bem interessante, que é falando de um festival caipira, Verde Flora. É isso. Sheila, muito Rose, obrigado. Foi um prazer conversar com você, prazer. mostrar um pouco do meu trabalho, né? Sim. Eu divulguei bastante também essa live, né? É. E eu E espero que tem gente que vão assistir a gravação, isso, porque não puderam vir, pessoal, né? eu vou encerrar aqui cuidadosamente para o Instagram não dar problema. Nunca perdi nenhuma live, não, mas então. E eu tô doida para te ver, né? Porque eu Pois passei é, às cegas pois aqui é. essa live inteira sem te ver, então agora eu quero. Muito. Gente, gratidão a todo mundo que esteve por Obrigada a aqui, todos. né? Gratidão aí Valeu.
pela companhia. E vamos continuar seguindo a Rose na Rede Conchilha para a gente saber por onde que ela anda, né? Fazendo o quê? Mostrando para a gente e incentivando cada vez mais a essa arte, a esse olhar muito sensível da Rose. Um beijo, Obrigada. gente. Boa noite. Beijo, gratidão. Tchau.